O silêncio pairava sobre Jerusalém como um manto pesado. O rei Uzias, que por 52 anos governara com firmeza, estava morto. Sua ausência abria feridas profundas em um povo que não sabia para onde olhar. Nos becos estreitos, nas praças movimentadas, nos mercados cheios de vozes, havia apenas murmúrios de medo. Uns falavam em invasão, outros em fome, e muitos se perguntavam se o Deus de seus pais ainda os escutava. Isaías caminhava lentamente pelos corredores de pedra que cercavam o templo. Seu coração batia pesado, como se acompanhasse o compasso da própria cidade em desespero. Ele crescera ouvindo as histórias da grandeza do Senhor. Desde criança, aprendera os rituais, assistira aos sacrifícios, escutara os cânticos que subiam como incenso. Mas agora nada disso parecia suficiente. Jerusalém estava mergulhada em sombras. A morte do rei abrira espaço para a dúvida, e os poderosos não demoraram a se corromper. Nas ruas, o choro das mulheres ecoava quando se falava da guerra. O exército assírio avançava como uma tempestade, ameaçando engolir reinos inteiros. Homens discutiam exaltados sobre alianças políticas com povos pagãos. Sacerdotes buscavam apenas seu próprio interesse, fechando os olhos para a justiça. Isaías observava tudo com amargura. Como sacerdote, era sua responsabilidade guiar, mas dentro dele havia apenas inquietação. Sentado em uma pequena sala próxima ao templo, ele sentia o vento bater contra as janelas com força, como se a própria natureza tentasse anunciar algo. Seu coração oscilava entre o medo e uma estranha expectativa. De repente, a porta se abriu bruscamente. Jeremias, seu amigo mais próximo, entrou ofegante, com o rosto marcado pela urgência. "Irmão Isaías, você ouviu as notícias?" Disse, quase sem fôlego. "Os assírios marcham contra nós. Dizem que, com Uzias morto, somos presas fáceis." Isaías respirou fundo, olhando o amigo nos olhos. "E nosso povo, Jeremias, como está reagindo?" Jeremias baixou a cabeça, os ombros caídos pelo peso da desilusão. "Estão desesperados. Muitos falam em buscar alianças com nações que servem a outros deuses. Outros já não acreditam que o Senhor ainda nos ouça." A expressão de Isaías se fechou. Seu olhar endureceu como pedra. "Não é em alianças humanas que está a nossa salvação, Jeremias. Nossa esperança está no Deus dos nossos pais." Jeremias o fitou em silêncio, as palavras presas na garganta. Ele queria acreditar, mas o medo era maior que a fé. "Mas quem vai ouvir você em tempos assim? Quem dará ouvidos a palavras de confiança quando tudo à nossa volta grita desespero?" Isaías não respondeu de imediato. Caminhou até a janela e fitou o horizonte. O céu estava escuro, pesado, como se refletisse o estado de Judá. Nuvens carregadas se formavam, prenúncio de tempestade. "Talvez ninguém me ouça agora", disse com voz firme. "Mas alguém precisa falar. Alguém precisa lembrar ao nosso povo quem é o verdadeiro rei." Jeremias assentiu devagar, tocado pela determinação do amigo. Não havia mais nada a dizer. A tempestade se aproximava, e Isaías sabia que seu caminho estava prestes a mudar para sempre. Mais tarde, ao atravessar as ruas rumo ao templo, Isaías encontrou rostos aflitos. Homens discutiam sobre guerra e sobrevivência. Crianças corriam confusas entre as pernas de mães que choravam em silêncio. A cidade estava como um corpo ferido, sangrando medo. Um velho sacerdote de olhar cansado e barba grisalha aproximou-se dele. "Jovem Isaías, você acha mesmo que Deus ainda nos ouve?" Perguntou com voz trêmula. "Veja ao redor, ele nos abandonou." Isaías parou diante dele, sustentando seu olhar. Sua voz saiu calma, mas firme como uma rocha. "Deus jamais nos abandonaria. Somos nós que nos afastamos dele." O velho balançou a cabeça em descrença e se afastou lentamente, como quem já não acreditava em redenção. Isaías seguiu em frente. Os passos ecoavam pelo chão de pedra até que chegou às portas do templo.
O silêncio lá dentro era sufocante, diferente do burburinho das ruas. Ao adentrar o espaço sagrado, ele sentiu o peso da solidão. Aproximou-se do altar, dobrou os joelhos sobre o frio do chão e fechou os olhos. Suas palavras saíram como um lamento. Deus dos nossos pais, estamos perdidos. Nossa nação se afasta de tua lei. Nossos corações se endurecem. Para onde olharemos, se não para ti? Enquanto orava, o vento atravessou o templo como uma corrente viva, sacudindo levemente o véu sagrado. Isaías abriu os olhos, mas não viu ninguém. O ar estava denso, pesado, como se algo invisível tivesse preenchido cada canto. Seu coração acelerou. Ele não sabia ainda, mas estava prestes a viver o instante que mudaria toda a sua existência. O silêncio dentro do templo parecia mais profundo do que nunca. Isaías continuava de joelhos, os olhos fechados, os lábios murmurando palavras que mal podiam ser ouvidas. Sua oração vinha carregada de dor, mas também de esperança. Era como se sua alma inteira se derramasse diante de Deus. O chão frio pressionava seus joelhos, mas a angústia do coração o fazia esquecer o desconforto. De repente, o ar ficou pesado, como se a atmosfera tivesse mudado. O templo, que até então parecia vazio, começou a vibrar com uma presença indescritível. Um vento forte atravessou o véu sagrado, sacudindo os tecidos como se fossem ondas agitadas pelo mar. Isaías abriu os olhos rapidamente e sentiu seu corpo inteiro tremer. Uma luz intensa surgia por trás do véu, irradiando um brilho tão forte que parecia cortar suas entranhas. Ele tentou se levantar, mas suas pernas fraquejaram. Seus olhos se encheram de lágrimas involuntárias. O coração disparava como um tambor descompassado. E então, ele viu um trono elevado, cercado por uma glória que palavras humanas jamais conseguiriam descrever. Sentado nele, o Senhor dos Exércitos. Ao redor, seres flamejantes de 6 asas pairavam no ar. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. O som de suas vozes enchia todo o templo. Era como o estrondo de muitas águas, como trovões ininterruptos. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As palavras ecoavam sem cessar. O chão do templo tremia. As colunas de pedra ressoavam como se fossem instrumentos de uma melodia divina. Isaías não conseguia suportar. Seu corpo se prostrou sozinho, como se fosse empurrado pela própria majestade daquela cena. Seus lábios tremeram, e um grito de desespero escapou. Estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, vivendo entre um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O peso da santidade esmagava sua alma. Ele sentia como se cada pecado, cada falha, cada pensamento impuro estivesse exposto diante da glória que brilhava diante dele. Era impossível suportar. Isaías se encolheu no chão, o rosto contra a pedra fria, esperando ser consumido. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um dos serafins voou até o altar. Em suas mãos havia uma pinça de ouro. Com ela, tomou um carvão em brasa. O ser celestial se aproximou pairando diante de Isaías, que não conseguia mover-se, paralisado entre o medo e o fascínio. O ser abaixou-se e tocou seus lábios com o fogo ardente. A dor foi imediata, cortante e intensa. Isaías gemeu, mas ao mesmo tempo sentiu um alívio incomparável. Uma voz firme e suave ecoou. Este carvão tocou teus lábios. A tua culpa foi removida. O teu pecado foi perdoado. O peso da condenação desapareceu. A angústia foi substituída por uma paz avassaladora. O fogo que queimava não o destruía, mas o purificava. Isaías ergueu lentamente o rosto. Seus olhos ainda lacrimejavam, mas agora havia clareza neles. Então, ouviu a voz que enchia todo o templo. Uma voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, profunda e majestosa. A quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías sentiu seu coração acelerar novamente.
Mas não havia mais medo, apenas convicção. Ele sabia que aquela pergunta não era apenas para o universo, era para ele. O jovem sacerdote que antes se sentia pequeno, impuro, incapaz, agora era chamado diretamente pelo Senhor dos Exércitos. Sua voz, ainda trêmula, mas firme, respondeu: "Eis-me aqui, Senhor. Envia-me." O templo silenciou. O eco de sua resposta parecia ter sido absorvido pela eternidade. Isaías não sabia exatamente o que isso significava. Não tinha ideia da missão que o aguardava. Mas naquele instante, algo dentro dele havia mudado para sempre. O carvão em seus lábios ainda ardia, mas esse ardor já não era dor. Era como um selo, um sinal de que ele havia sido escolhido. E mesmo sem entender completamente, sabia que a visão que acabara de presenciar o acompanharia até o fim de seus dias. Ao erguer os olhos novamente para o trono, percebeu que não era apenas espectador de uma cena divina. Era parte dela, e sua vida nunca mais seria a mesma. O templo, aos poucos, voltou ao silêncio. A visão não desapareceu de imediato, mas foi como se a luz que preenchia cada espaço começasse a se recolher suavemente, deixando atrás de si apenas vestígios de glória. Isaías ainda estava de joelhos, respirando com dificuldade, o corpo suado, os lábios latejando pelo toque do carvão ardente. A voz que ecoara no templo continuava vibrando em sua mente. "Eis-me aqui. Envia-me." Naquela noite, Isaías retornou para casa em silêncio. As ruas estavam vazias, iluminadas apenas por tochas presas às paredes. Em cada esquina havia soldados inquietos, vigiando contra possíveis invasões. O coração da cidade ainda batia no compasso do medo, mas Isaías caminhava diferente. Ele sabia que carregava em si uma missão. Nos dias que se seguiram, a angústia que antes o consumia deu lugar a uma certeza firme. Era preciso falar, mesmo que ninguém quisesse ouvir. Mesmo que suas palavras soassem como loucura. O Senhor dos Exércitos havia colocado fogo em seus lábios, e esse fogo não poderia ser contido. Isaías começou a anunciar diante do povo que Judá estava em perigo. Sua voz ecoava nas praças e nos corredores do palácio. Ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade. Vocês se afastaram do Santo de Israel, abandonaram os caminhos de justiça. O que mais precisa acontecer até que se voltem para ele? Alguns riam zombando de suas palavras. Outros o ignoravam, passando apressados como se fosse apenas mais um homem perturbado pelo desespero. Mas havia também aqueles que paravam, ainda que por um instante, tocados pelo peso da sua voz. Isaías falava de corrupção, da ganância dos líderes, da idolatria que havia se infiltrado até dentro do templo. Certa manhã, diante dos portões de Jerusalém, ele proclamou em alta voz: "Se o Senhor dos Exércitos não tivesse nos deixado alguns sobreviventes, seríamos como Sodoma, semelhantes a Gomorra." Suas palavras cortaram o ar como lâminas. O que adianta trazer ofertas ao altar se o coração está distante de Deus? Ele não deseja rituais vazios. Ele deseja arrependimento. As autoridades ficaram furiosas. Sacerdotes e nobres o acusaram de semear medo entre o povo. Houve quem sugerisse que fosse silenciado. Mas Isaías não recuou. Dentro dele, a lembrança da visão no templo era como um fogo que não podia ser apagado. E então vieram as primeiras visões. À noite, enquanto dormia, seu espírito era tomado por imagens vívidas. Ele via montanhas sendo abaladas, cidades reduzidas a cinzas, exércitos marchando como enxames de gafanhotos. Mas em meio a tanta destruição, também via lampejos de esperança. Um renovo surgindo de uma terra seca, um descendente de Davi, que traria justiça e paz. Certa vez, em meio a um desses momentos, Isaías acordou abruptamente e, ainda de madrugada, escreveu em tábuas as palavras que queimavam em seu coração. Nos últimos dias, a montanha do templo do Senhor será estabelecida acima de todas as colinas. Todas as nações virão até ela,
De suas bocas sairão estas palavras: Venham, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos nas suas veredas. O contraste entre juízo e esperança era chocante. De um lado, Isaías via o povo sendo castigado por sua corrupção. De outro, via a promessa de uma paz tão perfeita que espadas seriam transformadas em arados e lanças em foices. Um tempo em que nação não levantaria espada contra nação. Essas palavras ecoavam como trovões nos corredores de Jerusalém. Alguns zombavam. Como pode falar de paz quando estamos prestes a ser esmagados pelos assírios? Outros, em silêncio, guardavam no coração a ideia de que talvez houvesse mesmo um plano maior, algo que ultrapassava a compreensão humana. Isaías, porém, não se deixava deter. Sabia que cada palavra pronunciada era semente lançada. Algumas seriam rejeitadas, outras cairiam em solo fértil. Sua missão não era convencer, mas proclamar. A voz do Senhor ardia dentro dele, e por mais difícil que fosse, ele havia dito: Eis-me aqui. Enquanto as nuvens da guerra se adensavam, suas visões se tornavam cada vez mais intensas. Ele via não apenas o presente, mas o futuro distante, como se a história inteira estivesse sendo desenrolada diante de seus olhos. Ainda não entendia tudo, mas já sabia. Sua vida seria consumida por esse chamado, e o destino de seu povo, de alguma forma, estava entrelaçado com cada palavra que lhe era revelada. As visões que vinham sobre Isaías eram como ondas de fogo. Não se limitavam ao presente de Judá. Não falavam apenas da corrupção dos líderes, da idolatria ou das alianças políticas que sufocavam a fé do povo. Elas iam além. Mostravam algo grandioso demais para ser compreendido por aqueles que viviam apenas do imediato. Isaías via o futuro, um futuro tão distante que parecia impossível de alcançar com a mente humana. Certa noite, ao se recolher em sua câmara, ele foi tomado por uma revelação que o deixou sem fôlego. Uma voz ecoou, firme e suave, como um rio profundo que atravessa séculos. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Isaías abriu os olhos, o coração disparado. Emanuel. Deus conosco. Como poderia ser? Como poderia uma virgem conceber? Ele escreveu cada palavra, sem ousar questionar, sabendo que não era sua a tarefa de compreender, mas de registrar. Naquele instante, ele sabia. O Santo de Israel estava preparando algo que mudaria o destino de toda a humanidade. Os anos se passaram, e as visões não cessaram. Isaías via um descendente de Davi, que surgiria como um renovo de um tronco aparentemente morto, um broto verde despontando de uma raiz seca. Ele descrevia com detalhes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Espírito de sabedoria e entendimento, de conselho e de poder, de conhecimento e temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá segundo o que ouviu, mas com justiça julgará os pobres, com equidade defenderá os humildes da terra. Era um retrato vívido de um rei diferente de todos os reis. Um rei justo, incorruptível, que governaria não com espada, mas com verdade. Isaías falava dessas palavras diante do povo, e muitos riam. Como crer em algo tão improvável, quando a realidade imediata era de guerra e fome? Mas ele não se calava. Dentro dele, a chama ardia. E então, veio uma das visões mais arrepiantes de sua vida. Isaías viu um homem desprezado, rejeitado pelos outros, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Não havia nele beleza ou majestade que atraísse os olhares. Pelo contrário, era rejeitado. O profeta sentiu sua própria alma rasgar-se ao descrever. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Nós o consideramos castigado por Deus, ferido e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías tremia ao escrever.
Ele via claramente. Um homem que seria levado como cordeiro ao matadouro, sem abrir a boca em sua defesa. Um servo que se entregaria em silêncio, sem resistência, carregando a culpa de muitos. Um inocente sofrendo no lugar dos culpados. Essa visão não pertencia ao seu tempo. Era algo que só faria sentido séculos depois, quando a cruz romana, que ainda nem existia em sua época, se tornasse o palco do sacrifício mais profundo da história. Mas Isaías já via, como se estivesse diante da cena. Cada golpe, cada lágrima, cada ferida. O povo o olhava com estranheza quando proclamava essas palavras. Alguns murmuravam: de que homem ele fala? Será sobre ele mesmo? Será sobre algum rei que ainda virá? Ninguém compreendia. Nem mesmo Isaías compreendia plenamente. Ele apenas obedecia, carregando o peso da revelação. Em outros momentos, sua voz enchia de esperança aqueles que ousavam acreditar. Ele anunciava um futuro em que lobos viveriam em paz com cordeiros. Crianças brincariam perto de tocas de serpentes sem serem feridas. E toda a terra se encheria do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essas visões eram como lampejos de um mundo restaurado, de uma criação reconciliada com o Criador. Isaías sabia que falava de algo maior do que ele, maior do que Jerusalém, maior até mesmo do que sua geração. Falava de um plano divino que atravessava o tempo e que um dia traria salvação não apenas para Judá, mas para todas as nações da terra. E ainda assim, cada palavra proclamada era um peso sobre seus ombros, porque junto com as promessas de esperança vinham também as advertências: juízo para os orgulhosos, queda para os poderosos, silêncio de Deus para os que se recusassem a ouvir. Isaías carregava nos lábios o fogo que um dia queimara no altar, e esse fogo nunca mais o deixaria. As palavras de Isaías se tornaram como rios que atravessavam desertos. Por onde passavam deixavam marcas profundas, seja de temor, seja de esperança. O profeta não viveu para ver o cumprimento de muitas de suas visões, mas sabia que não falava apenas para o seu tempo. Ele era uma voz que atravessava os séculos, um arauto que plantava sementes em um solo que germinaria muito depois. O povo muitas vezes o rejeitava. Chamavam-no de sonhador, de exagerado, de homem perturbado. Mas suas palavras permaneciam, escritas em pergaminhos guardadas por escribas, repetidas em assembleias. Elas atravessaram o exílio babilônico, sobreviveram ao retorno a Jerusalém e chegaram intactas até nós. Cada profecia, cada anúncio, cada promessa estava ali, esperando o momento certo para se cumprir. E o mais impressionante é que, quando os séculos se passaram e o Messias finalmente veio, foi Isaías quem mais falou dele. Jesus, ao caminhar entre os homens, citava o profeta com frequência, como se dissesse: aquilo que Isaías viu, agora está diante de vocês. Era impossível negar. Aquele livro escrito 700 anos antes descrevia com precisão cada detalhe da vida, da morte e da ressurreição do Filho de Deus. O livro de Isaías, com seus 66 capítulos, tornou-se uma miniatura da própria Bíblia. Os primeiros 39 capítulos ecoavam juízo, queda, advertência, como o Antigo Testamento. Os últimos 27 capítulos exalavam esperança, consolo, promessa, como o Novo Testamento. Era como se Deus tivesse deixado um retrato da sua palavra inteira dentro de um único livro. Coincidência? Nunca. Era um código divino, escondido diante dos olhos de todos, mas revelado apenas àqueles que buscavam com fé. E talvez o maior mistério seja este. Isaías não apenas falou do nascimento virginal, do sofrimento do Messias e da vitória final. Ele também deixou mensagens para a nossa geração, palavras que ecoam ainda hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Um alerta, uma advertência, mas também uma promessa. Assim, a história do profeta não termina em Jerusalém, nem no templo, nem diante dos reis a quem ele confrontou. A história de Isaías continua cada vez que alguém abre suas páginas e permite que suas palavras ardam como fogo dentro do coração.
Porque Isaías não falou apenas para reis e sacerdotes. Ele falou para mim e para você. Para todos os que ainda aguardam o cumprimento final das promessas de Deus. E é aqui que você precisa decidir. Vai deixar essas palavras passarem como poeira ao vento? Ou vai permitir que o mesmo fogo que tocou os lábios de Isaías acenda também dentro de você? Porque o livro mais misterioso da Bíblia não é apenas história. É vida, é juízo, é esperança. É a voz de Deus ecoando até os nossos dias. Se esta história tocou o seu coração, escreva nos comentários qual foi a parte que mais mexeu com você. Deixe o seu like, compartilhe esta mensagem e prepare-se, porque em breve trarei a próxima história reveladora da Bíblia, e ela pode surpreender ainda mais do que você imagina.